Bem-vindos às Quintas com Péricles Ramos. Aqui é um canal de amigos para amigos, onde vamos refletir questões importantes. Você vai encontrar reflexões, estudos, testemunhos e palestras. Se inscreva e compartilhe nosso programa para que seus amigos possam assistir com você. Milagres de Jesus. Jesus cura o servo do centurião. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Quinta com Péricles Ramos, um canal onde aprendemos sobre verdades bíblicas. É uma alegria muito grande ter sua presença. Aliás, é mais do que uma alegria, é uma honra ter a sua companhia. Aproveite e já faça um pedido. Se inscreva no canal, deixe seu like. É muito importante para que o YouTube entenda que este material é bom e ele mesmo divulgue para que outras pessoas possam se beneficiar. Outro detalhe, se você for inscrito, você pode deixar seus comentários, pode participar do chat e a cada semana estamos estudando um dos maravilhosos milagres de Jesus. E na verdade uma série de estudos, tendo como base os milagres efetuados por Jesus Cristo. E para cada milagre eu tenho recebido um amigo para explanar sobre os milagres. E o convidado de hoje não foi meu amigo da faculdade, não trabalhamos juntos, ele é da Nova Safra. Ele é o atual apresentador do programa Fé para Hoje, da TV Novo Tempo, que, por sinal, foi o primeiro programa evangélico a ser transmitido via TV no Brasil. Acho que deve ter mais ou menos uns 40 a 50 anos isso aí. Ele também gosta de cantar, viu? Eu ouvi cantando uma vez com o Arauto Reis e fiquei com vontade que ele continuasse pregando. É brincadeira. Boa noite, pastor Felipe Amorim. Seja bem-vindo ao nosso canal. Boa noite, Péricles. Boa noite a você que nos assiste aqui no canal. É bom estar com você. É bom compartilhar a Bíblia, né? Todas as vezes que a gente compartilha a palavra de Deus, algo de bom acontece em nós, alguma transformação há. Então é bom estar aqui com você. Bem, eu brinquei dizendo que ele pertence à Nova Safra, né? E você já se formou, já foi para Novo Tempo, pastor? Não, eu me formei em 2012, né? Terminei a faculdade de teologia em 2012. Então, em 2013, no primeiro semestre, eu trabalhei em Blumenau, como pastor auxiliar da Igreja Adventista Central de Blumenau. Depois, eu fiquei 4 anos e meio como pastor de um dos nossos internatos, né? A gente tem vários internatos no Brasil, e tem um lá em Santa Catarina, o IAESC. Fiquei 4 anos e meio lá. E aí, em 2017, eu fui para Joinville, Santa Catarina, liderar os jovens ali para a parte norte de Santa Catarina. E aí, em junho de 2019, eu vim para Novo Tempo. E estou, desde então, aí, assumindo esse programa, que é um grande privilégio, uma grande responsabilidade. Como você falou, o primeiro programa evangélico da TV brasileira, né? Começou exatamente, Péricles, em 1962. Portanto, no ano que vem, são 60 anos
do programa Fé para Hoje. Nós vamos ter uma temporada especial, já estou dando spoiler aqui, uma temporada especial do Fé para Hoje no ano que vem, em comemoração aos 60 anos desse programa que é pioneiro na TV brasileira. Olha, e eu digo de cadeira, viu? Porque esse programa é muito bom. Então, não perca. Quais são os dias que passa o seu programa, pastor? Então, eu vou lhe contar aqui uma novidade, Péricles, uma novidade, hein? Até a última semana de setembro, o programa passa na sexta-feira à noite, às 11 horas. Mas a partir da primeira semana de outubro, nós vamos ter uma mudança. O programa que acontece ainda uma vez por semana, a partir da primeira semana de outubro, vai passar para 2 vezes por semana. 2 programas inéditos por semana. E os programas acontecerão na segunda e na terça-feira, às 11 horas da noite. Então, para quem gosta do Fé para Hoje, agora, em vez de assistir um por semana, pode assistir 2 vezes por semana. E quem, por acaso, não conhece o Fé para Hoje, gostaria de conhecer nesse novo formato, é só ir lá no ntplay.com. ntplay.com/Fé para Hoje. Lá tem todos os nossos programas, desde que eu comecei esse novo formato. Pastor, a Novo Tempo, onde é exibido o canal, ele passa em que canais do Brasil? Então, nós temos... Eu enrolei aí, né? Eu me enrolei na pergunta. Mas eu entendi sua pergunta. Nós estamos em canal aberto em todas as capitais do Brasil, com exceção de Teresina e Rio de Janeiro. Então, logo no Rio, pastor? Pois é. Mas esse é um projeto que nós temos aqui na Novo Tempo para 2022. Nosso sonho em 2022 é entrar em canal aberto no Rio de Janeiro e também em Teresina, para a gente cobrir todas as capitais. Mas tem uma novidade, né? Como nós cobrimos já uma boa parte do Brasil, não só em capitais, mas são mais de 500 cidades no Brasil que têm a Novo Tempo em canal aberto, então nós ganhamos um direito do Ministério da Comunicação do Governo Federal do Brasil de entrar em todas as TVs por assinatura que o Brasil tem. Então, você vai encontrar Novo Tempo na Oi, na NET, na Sky, na Claro, em todas as TVs por assinatura, nós estamos lá também para pregar o Evangelho. Pastor, mas eu não tenho TV por assinatura, estou em redução de custos, e aqui na minha cidade também não passa Novo Tempo. Como é que eu faço para assistir esses programas? Bem, se você tiver internet na sua casa, está resolvido o problema. Porque no ntplay.com nós temos a programação ao vivo, 24 horas por dia, e também no canal do YouTube tem a Novo Tempo ao vivo aí todo o tempo. Então, você pode assistir através da internet no ntplay.com e também no nosso canal do YouTube lá, Rede Novo Tempo de Comunicação. Certo, muito bem. Assistam, porque a programação é uma programação para a família, tá certo? Qualquer pessoa pode assistir em qualquer horário, independente da idade. Vai gostar, vai ter sempre algo bom, algo interessante. Todos os programas são de classificação livre, todos eles em qualquer horário. Pastor, bem, nós estamos falando agora do seu trabalho, mas onde é que você formou? Estudou aonde? Eu estudei na Faculdade Adventista da Bahia, fica em Cachoeira. Na FADBA? Lá na FADBA, né? No meu tempo, a gente chamava de IAN, e eu ainda chamo de IAN, mas o pessoal que é atual lá, eles gostam de chamar de FADBA, né? Que é o novo nome daquele complexo de faculdades. Fica em Cachoeira, na Bahia, a 30 quilômetros de Feira de Santana, 120 de Salvador. E só para mais um detalhe, viu, pastor? Já vai mudar o nome novamente. Que agora se tornou uma universidade, né? Já vai mudar o nome novamente. É verdade, é verdade. As coisas vão mudando, né? Você disse que estudou no antigo IAN, que deu origem à FADBA, né? Exatamente. E o que eu posso falar de mim? Eu comecei a estudar no ENA. Que ENA era em Pernambuco, depois se transferiu para Pernambuco. O meu sogro estudou no ENA. Né? Oi? O meu sogro estudou no ENA, o ensino médio. Ah, é? De repente, quem sabe? De repente você conhece, né? Qual o nome dele? O nome dele é Elano de Sena. Elano de Sena.
Mas eu não sei a época que ele estudou lá. Ele fez o ensino né? médio, não fez faculdade. Entendi, certo. Depois eu me transferi para o IAE, que hoje é o NASP, né? Uhum. E aí vai. Sim. Muito bem, pastor. É muito bom ter a sua companhia, muito agradável, falando aqui, conversando, nosso bate-papo, mas nós estamos ansiosos mesmo para ouvir a palavra, sabe? Aquela palavra do céu que o Senhor vai trazer para nós. Vamos fazer uma oração, então? Por favor, se você puder fechar seus olhos, curvar sua fronte, para nós buscarmos a Deus. Pai Celestial, nós te somos agradecidos pela oportunidade maravilhosa que temos de estudar a tua palavra. Por favor, Senhor, abençoa-nos nesta noite e principalmente ao pastor, que possa ser inspirado por ti para trazer uma mensagem dos altos céus para nossos corações. Amém. Essas bênçãos nós pedimos, agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Pastor, os momentos que se seguem agora é contigo, tá bom? Obrigado, Péricles. Mais uma vez eu quero dizer que é uma alegria estar aqui com você nesse canal para a gente estudar a Bíblia. E eu quero enfatizar isso. A Bíblia não é um livro para ser lido apenas. A Bíblia é um livro para ser estudado, para a gente ler com atenção, ler com oração, e para a gente ler olhando os detalhes do texto bíblico, porque aqui tem muita coisa. Então, eu quero fazer um convite para você. Se você ainda não pegou sua Bíblia, e tem uma Bíblia aí perto de você, pega a tua Bíblia, abre em Lucas, no capítulo 7. Lucas, no capítulo 7. Só que eu tenho outro pedido. Além de pegar a sua Bíblia, pega uma caneta, um lápis. E se você não gosta de riscar a sua Bíblia, e aí fica a critério de cada um, né? Cada um, às vezes, alguns gostam, outros não gostam. Eu gosto muito. Vou mostrar para você aqui como é que fica a minha Bíblia depois que eu estudo. Fica assim. Eu gosto muito de riscar na Bíblia. Mas se você não gosta, pega um papel aí, porque à medida que a gente vai estudando a Bíblia, vem ideias, o Espírito Santo vai falando com a gente quer escrever alguma coisa para não perder aquela informação, e aí você vai escrevendo, e depois você pode revisar essa história que é maravilhosa. Lucas, capítulo 7, relata um dos milagres de Jesus, um milagre que ele fez na cidade de Cafarnaum. E essa cidade foi uma cidade muito importante para o texto bíblico, muito importante para Jesus. Aliás, quando Jesus terminou aquele seu período de 40 dias no deserto, em vez de ir para Nazaré, ele foi começar o seu ministério, depois daquele período, em Cafarnaum, chamando alguns dos seus discípulos. Essa é uma cidade muito importante. Então, se você já pegou sua Bíblia, abra em Lucas, capítulo 7, deixa a sua Bíblia aberta e eu quero ler com você os 10 primeiros versículos. É a história da cura de um servo, de um escravo, de um centurião. Acompanha comigo a leitura. Lucas capítulo 7 diz assim: Quando Jesus terminou de dizer tudo isso à multidão, entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo, à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar seu escravo. Versículo 4. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo: ele merece sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Jesus foi com eles, mas antes de chegarem à casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade dos meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer, vão, e eles vão, ou venham, e eles vêm. E se digo a meus escravos, façam isso, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Esse, sem dúvida, é um dos milagres mais lindos que tem na Bíblia. Porque aqui nessa história,
há pelo menos 2 milagres. Existe o milagre da cura daquele servo que estava doente, mas também tem o milagre da fé de um homem que nem era judeu. O centurião era um homem que era muito possivelmente um romano, que servia ao Império Romano, e ele, como um não-judeu, como um gentil, era esperado dele que ele não tivesse essa fé em Jesus pelos próprios líderes judeus. Mas você vê aqui 2 grandes milagres de Jesus, um milagre que acontece na vida de um enfermo e no coração de um gentil. Mas eu quero acompanhar aqui alguns detalhes dessa história. O texto começa dizendo que Jesus foi para Cafarnaum depois que ele terminou de dizer alguma coisa para uma multidão. Nós não vamos ler, mas se você voltar à página da sua Bíblia, você vai ver que Jesus estava fazendo um sermão no capítulo 6. Ele estava fazendo um grande sermão. Lucas apresenta aqui os principais pontos, mas o último tópico desse sermão de Jesus, aqui no capítulo 6, a partir do versículo 46, é o tópico que ele fala sobre a fé. É um tópico que ele fala sobre construir uma casa sobre a rocha ou construir uma casa sobre a areia. Lembra daquela história de Jesus? O homem que construiu a casa sobre a rocha, o homem que construiu a casa sobre a areia, vieram as tempestades, a que estava sobre a rocha não caiu, a que estava sobre a areia caiu. O último tópico do sermão de Jesus foi um tópico sobre fé. Sobre construir uma fé sobre a rocha, que é Cristo. E aí, assim que Jesus termina de falar sobre essa fé, ou sobre essa construção de uma fé sobre a rocha, que é Jesus Cristo, a Bíblia Lucas traz um exemplo de uma fé inabalável. Eu gosto muito do texto bíblico, eu amo a construção do texto bíblico, porque logo depois que Lucas reproduz o discurso de Jesus a respeito da fé, é como se ele dissesse: agora, vocês ouviram Jesus falando sobre fé, não foi? Então, vamos agora ver um exemplo de uma fé inabalável. Então, Jesus termina o seu discurso para a multidão, entra em Cafarnaum, e aí o texto começa a contar essa história. Ele começa a falar de um escravo que era muito amado por um oficial romano. E quando fala aqui de oficial romano, talvez na sua Bíblia tenha a palavra centurião. O que era um centurião? O centurião era um líder, como se fosse um capitão do nosso exército atualmente, um líder que liderava 100 soldados. Mas é possível que essa palavra centurião aqui já fosse usada nesse período para alguém que liderava muitos soldados. Não exatamente um número fechado de 100, mas alguém que era líder de muitos soldados. Isso poderia variar um pouco. Esse oficial romano, esse centurião, poderia variar de alguém que liderava poucos soldados, um chamado decurião, que era alguém que liderava 10 soldados, e ele poderia até ser um quiliarca, que era alguém que liderava 1000 soldados. Centurião era uma palavra, de maneira genérica, para dizer que ele era um homem importante, ele era um homem que liderava muitas pessoas. Só que esse centurião, ele era mais que um homem simplesmente importante politicamente e socialmente ali daquela sociedade. A Bíblia retrata esse homem como um homem muito humano, porque logo no início da descrição do texto, nós vemos que ele tinha um servo, um escravo, mas que ele amava esse escravo. Você consegue começar a montar na sua mente quem era esse centurião, quem era esse líder romano? Um homem muito rico, mas além de ser rico, ele era um homem humano. Um homem que gostava das pessoas, que valorizava as pessoas, a ponto de valorizar alguém que era o seu servo, ou seu escravo. Então, ele era um homem de bom caráter. E a gente já percebe isso só nessa descrição da sua estima pelo seu servo.
Mas a Bíblia continua descrevendo, né? Porque a Bíblia diz que esse oficial romano tinha esse escravo que estava muito doente. Muito doente. Essa história também é contada lá em Mateus capítulo 8. E lá em Mateus diz que esse servo que estava doente, ele sofria de paralisia. Você pode acompanhar em Mateus 8:6. Muito provavelmente esse servo estava aos poucos tendo o seu corpo paralisado. Começou talvez com um dos seus membros e a coisa foi ficando pior, 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 até chegar nessa situação que a Bíblia diz que ele estava à beira da morte. Agora imagine a situação do centurião, do chefe. Ele amava aquele escravo, ele amava aquele servo. Ele não queria que aquele servo morresse, mas ele não sabia mais o que fazer. E como um homem rico que ele era, certamente ele já tinha procurado a medicina da sua época, já tinha tentado de tudo, mas nada dava jeito. O seu servo continuava piorando, e estava à beira da morte. Aí a Bíblia diz no versículo 3 que aquele homem ouviu falar de Jesus. No versículo 3 diz que o oficial ouviu falar de Jesus. E eu gosto dessa expressão. Ela aparece várias vezes na Bíblia, né? Por exemplo, você vai encontrar essa mesma expressão com aquele milagre da mulher com fluxo de sangue. Ela ouviu falar de Jesus. A fama de Jesus se espalhava por aquela região, especialmente em Cafarnaum. Como eu disse para vocês no começo, uma cidade na qual Jesus fez muitos milagres, muitos milagres. Jesus ficou com a sua fama muito difundida naquela cidade, como alguém que era especial, como alguém que fazia coisas que nenhum outro homem fazia. Então aquele homem escuta falar de Jesus. E o que ele faz? Ele ouve falar de Jesus e ele toma uma decisão. Ele ouve falar de Jesus e ele parte para a ação. E aqui eu queria parar um pouquinho para pensar na nossa vida. Sabe, muitos de nós ouvimos falar de Jesus. Muitos de nós já sabemos coisas sobre Jesus. Mas ter informações sobre Cristo não é o suficiente. Porque muitas pessoas têm informações a respeito de Cristo, mas não tomam uma atitude em direção a Cristo. E são duas coisas bem diferentes. Muitas pessoas sabem a respeito de Deus, mas não se relacionam com Deus. Muitas pessoas conhecem coisas sobre Cristo, mas não conhecem o próprio Cristo. Porque quando a gente sabe informações a respeito de alguém, não indica que nós conhecemos essa pessoa. Nós só conhecemos alguém de verdade quando a gente se relaciona com essa pessoa. E aí já fica o convite dessa história para você, que tem recebido informações a respeito de Cristo, mas que talvez ainda não se relaciona com Ele. Relacione-se com Cristo, estude a palavra, ore, fale com Ele, porque é nessa relação de intimidade com o Senhor que os milagres acontecem na nossa vida, como foi o caso desse centurião. A Bíblia diz que ele ouviu falar de Jesus, então ele mandou alguns líderes irem falar com Jesus. A Bíblia diz que ele mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que curasse o seu servo. E eu acho linda a atitude desse homem, sabe? Porque esse homem estava conversando com Jesus para pedir coisas para o seu servo e não para si. Olha que exemplo de altruísmo, não é? Aquele homem poderia muito bem aproveitar o seu prestígio social, aproveitar a sua autoridade e pedir que Jesus resolvesse os seus problemas, que certamente ele tinha. Mas aquele homem, ele manda um recado para Jesus, pedindo que Jesus intervenha no problema do seu servo. É um homem de bom coração, é um homem altruísta. E aí, quando ele pede isso, os líderes judeus vão até Jesus. E aqui eu queria parar com você para analisar a frase que os líderes judeus dizem para Jesus a respeito daquele homem. Eles dizem assim:
ele merece a sua ajuda. Ele merece a sua ajuda. E por que os líderes judeus diziam que ele merecia ajuda? Por dois motivos, a Bíblia diz. Porque ele amava o povo judeu e porque ele tinha construído uma sinagoga. Provavelmente esse homem construiu a sinagoga na qual Jesus havia revelado o seu poder. Você pode acompanhar em Lucas 4. Lá em Lucas 4, a partir do versículo 31, tem um episódio em que Jesus revela o seu poder dentro da sinagoga de Cafarnaum. Então, possivelmente, esse homem, esse centurião, construiu a sinagoga na qual Jesus demonstrou seu poder. E foi esse o argumento que os líderes judeus usaram para chegar em Jesus. Jesus, atende o pedido desse centurião, atende o pedido dessa autoridade, porque ele merece. Ele merece. Amigos, os judeus, os líderes judeus, estavam dando uma clara demonstração que eles ainda não tinham entendido o que é a verdadeira fé. E como é que Deus atende às nossas orações? Por qual motivo Deus atende às nossas orações? Eles, os líderes judeus, ainda acreditavam numa fé que é baseada em méritos humanos, em benefícios que Deus dá, baseados em méritos humanos. E eles não compreendiam ainda que tudo que nós recebemos de Deus, tudo, é fruto da graça e da misericórdia de Deus. A graça de Deus que nos dá o que nós não merecemos, e a misericórdia de Deus que não nos dá o que nós merecemos. Se Deus fosse dar para você e para mim o que a gente merece, o que Ele daria? Romanos 6:23 responde. Diz que o salário do pecado é o quê? A morte. E Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Ou seja, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, através da inspiração, diz que todos pecaram e que quem peca tem um salário. Salário é o que a gente merece, né? Salário é o que você recebe depois de um mês de trabalho. Você não, quando lhe pagam o seu salário, não estão te fazendo um favor, estão dando alguma coisa que você merece, você trabalhou para isso. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que a única coisa que nós merecemos é a morte. Faz muito tempo que eu parei de orar a Deus dizendo assim, Senhor, me dá o que eu mereço. Porque pode ser que Ele dê. E eu não quero receber o que eu mereço. A única coisa que a gente merece é a morte. É a morte. Só que os líderes judeus chegam para Jesus e dizem, Ele merece receber o que está pedindo. E Jesus, demonstrando mais uma vez a sua graça e a sua misericórdia, Jesus não repreende aqueles homens. A Bíblia diz que ele simplesmente vai. E eu queria que você parasse para pensar um pouquinho nessa ida de Jesus. Jesus simplesmente vai. Ele estava indo para onde? Ele estava indo para a casa de um gentil. E se você parar para pensar, se você analisar um pouco do contexto do Novo Testamento, você vai ver que judeus não entravam na casa de gentios. Judeus não frequentavam a casa de gentios, porque eles achavam que ao entrar na casa de um gentio, eles se contaminavam. Era uma tradição deles, nada bíblico, era uma tradição deles. Mas Jesus, o rei dos judeus, o rei do mundo, quando houve um gentio, possivelmente um romano, pedindo que ele fosse atender uma necessidade dele na sua casa, Jesus vai. Jesus foi para a casa de um romano, independente de qualquer tipo de tradição.
que dizia que ele seria contaminado. Sabe por quê? Porque no contato entre Jesus e um pecador, Jesus não é contaminado pelo pecado, mas pelo contrário. Ele, entre aspas, contamina o pecador com a sua santidade. Quando Jesus entra em contato com o pecador, quem transfere alguma coisa é Jesus. Transfere santidade, transfere perdão. E eu queria que você ficasse muito atento ao que aconteceu aqui, porque do mesmo jeito que Jesus foi ao encontro daquele homem pagão, ao encontro daquele homem gentil, Jesus vai ao encontro de gente como nós. Amigos, não existe nenhum ser humano sobre a terra que mereça a atenção de Cristo. Não existe. Porque Cristo é o Senhor do universo, Deus unigênito. Ele não precisa de nós. Mas mesmo sendo tudo isso, ele dá atenção para você. E você sabe quem você é, não é? Ele dá atenção para mim. E eu sei quem eu sou. Mas apesar de quem nós somos, Jesus vai em direção a cada um de nós. E Jesus estava indo em direção àquele homem, estava indo em direção à casa, mas a Bíblia diz uma coisa muito impressionante, porque diz que quando o oficial percebeu que Jesus estava chegando na sua casa, estava vindo para a sua casa, ele mandou outro recado para Jesus. É o segundo recado que ele manda nessa história, não esqueça. O primeiro foi, cura meu servo. Agora, o segundo recado está aqui a partir do versículo 6. Ele diz assim, olha, Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Ah, amigos, que coisa impressionante, você não acha? Porque no versículo anterior, no versículo 5, os judeus disseram, ele merece, ele é digno. Algumas versões, inclusive dizem isso, ele é digno de que o Senhor faça isso por ele. No versículo seguinte, no versículo 6, o próprio homem, o centurião, diz, Senhor, eu não sou digno. E aqui, queridos, tem uma coisa muito linda. Porque esse homem, que era extremamente importante na sociedade na qual ele vivia, um homem que estava a serviço do governador, um homem que liderava uma multidão de gente, um homem que tinha autoridade política, social, um homem que era importante onde vivia. Esse mesmo homem, ele diz, Senhor, eu não sou digno. Esse centurião nos ensina muitas coisas. E mais uma das coisas que ele nos ensina é que o centurião tinha um autoconceito real diante de Deus. Eu não sei se já passou pela sua cabeça a ideia de que você merece que Deus faça muitas coisas por você. Porque você faz isso, porque você faz aquilo, porque você é isso, aquilo, porque você faz coisas, porque você fez coisas, então você acha que você merece alguma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa do fundo do coração, com todo amor. Nem eu, nem você merecemos nada de Cristo a não ser a morte, como o próprio Paulo disse. E esse centurião, ele tinha uma ideia muito exata do seu autoconceito em relação a Cristo. Porque quando ele olhou para Jesus e quando ele percebeu quem era Cristo, ele disse, eu não mereço, Senhor, não mereço. Sabe o que foi que esse homem fez? Esse homem comparou a si mesmo com Jesus. E quando nós comparamos a nossa vida com Cristo, nós começamos a entender quem nós somos e quem Ele é. Quem nós não somos e quem Ele não é.
Jesus não é nosso servo. Não está a serviço das nossas vontades. Jesus não está a serviço das nossas tendências. Jesus não está a serviço dos nossos caprichos. Não. Diante de Jesus, quando nós nos comparamos com Cristo, nós precisamos ter o mesmo sentimento que o centurião tinha. Senhor, eu não sou digno. Não sou digno. Toda a nossa dignidade só aparece quando nós estamos com Ele, com Cristo. Porque Ele atribui a nós a dignidade que é dele. Mas por que aquele homem disse para Jesus não ir na casa dele? Ele não queria que Jesus o curasse. Ele não queria que Jesus curasse o seu servo, melhor dizendo. Ele não queria que Jesus resolvesse o seu problema. Por que aquele homem disse que não era digno? O que ele estava querendo dizer? Ele não estava preocupado no fato de Jesus ir à sua casa sendo um judeu e Jesus ser contaminado, não era isso. Ele explicou por que ele não era digno e por que Jesus não deveria ir à casa dele. Aqui no versículo, a partir do versículo 7, tem para mim a parte mais linda desse texto. Eu queria que você lesse de novo comigo. A partir do versículo 7. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Olha como ele se sente. E ele diz, basta uma ordem sua, e meu servo será curado. Olha a fé desse centurião. Basta uma ordem sua, e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade dos meus superiores, e tenho autoridade sobre os meus servos, sobre os meus soldados. E aí, se eu disser vão, eles vão. Vem, eles vêm. E se eu digo ao meu escravo faça, ele faz. O que aquele homem estava tentando dizer, e pelo recado que ele mandou para Jesus, era o seguinte: Senhor, eu compreendo o que é ter autoridade. Porque eu estou sob autoridade, ele era um centurião, tinha gente acima dele, e ele tinha autoridade sobre um grupo enorme de soldados. Ele diz aqui, Senhor, eu sei o que é dar uma ordem para um subordinado. Porque eu vivo isso, eu recebo ordens e eu dou ordens. E aí ele diz para Jesus, Senhor, o Senhor não precisa vir na casa de um homem como eu. O Senhor não precisa vir na casa de alguém que não é digno de receber a tua presença. Dá uma ordem, Senhor. Dá só uma ordem. Em outras palavras, ele estava dizendo para Jesus, o Senhor é a autoridade máxima. Amigos, eu acho isso tão emocionante, sabe? Porque um gentil, reconhecia a autoridade de Cristo, enquanto os próprios líderes judeus, que levaram o recado para Jesus, não reconheciam. Se você olhar no texto bíblico, você vai encontrar várias vezes os gentios, os judeus, os líderes judeus, questionando a autoridade de Cristo. E vem esse homem, que nem era judeu, e diz, Senhor, eu reconheço a tua autoridade. E se o Senhor mandar, as coisas vão acontecer. Como eu gostaria que nós reconhecêssemos a autoridade de Cristo como aquele homem reconhecia. Amigos, tem tanta gente hoje achando que pode mudar a palavra de Deus. Tem tanta gente hoje que acha que pode chegar na Bíblia e interpretar do jeito que quiser. Tem tanta gente hoje que acha que pode chegar na palavra de Deus e dizer assim, não, eu não concordo com isso, eu acho que Jesus não devia ter dito isso, eu acho que ele não disse o que ele acabou de dizer. Tem gente por aí tentando mudar o que a Bíblia diz. E aquele homem simplesmente reconheceu a sua indignidade e disse, Senhor, se o Senhor mandar, as coisas vão acontecer. Amigo, deixa eu te dizer uma coisa.
Jesus precisa ser a autoridade máxima na tua vida. Você precisa, como aquele centurião, reconhecer que você não é digno, mas que aquele que é digno, Cristo Jesus, deve reinar sobre a sua vida. Porque o que Jesus veio trazer para essa terra, ele mesmo disse, foi o seu reino. E o reino pressupõe a existência de um rei. E o rei precisa reinar. Jesus, na sua vida, não pode ser só o fazedor de milagres. Não. Jesus, na sua vida, não pode ser só o resolvedor de problemas. Não. Jesus, na sua vida, tem que ser o rei. E o rei reina. O rei estabelece regras. O rei diz o que é certo e errado. O rei diz por qual caminho seguir. E se Jesus não for rei na sua vida, o milagre não acontece. Porque se você parar para ler o texto bíblico, o milagre só aconteceu depois que aquele homem reconheceu que ele não era digno e que Jesus era o dono. Quando ele reconheceu que ele não merecia, mas que se a autoridade de Deus, Cristo Jesus, quisesse, ele faria. Aí o versículo 9 diz assim, quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Que eu gosto dessa expressão. O que deixa o coração de Deus admirado? O que faz Jesus ficar admirado? O que faz Jesus dizer, uau! O que faz Jesus dizer isso? Um coração submisso. Ah, amigo, Jesus não se impressiona com palavras bonitas. Não. Jesus não se impressiona com alguém que dá muito dinheiro para a sua obra, não, porque o que impressionou Jesus no coração, na vida desse homem não foi a construção da sinagoga. Jesus não se impressiona com a autoridade terrena. Não. O que impressiona o coração de Jesus é uma vida submissa a Ele. Jesus ficou tão impressionado que ele disse, jamais vi uma fé como esta em Israel. Você consegue avaliar essa frase de Jesus? Quem era Israel? Israel foi o povo escolhido por Deus para espalhar a fé em Cristo pelo mundo. Lá em Gênesis 12, Jesus chama Abraão para, a partir de Abraão, formar um povo. E esse povo deveria ser o detentor da fé e aquele que iria espalhar a fé. Ou seja, o povo judeu, o povo de Israel, deveria ser aquele povo que dava um exemplo de fé verdadeira, porque eles receberam a mensagem primariamente. Mas Jesus olha para aqueles homens, para os judeus que estavam perto dele, e diz assim, em todo Israel, eu não encontrei uma fé como a desse gentio. E no que consistia a fé daquele homem? Em se submeter à autoridade de Deus. O texto termina dizendo que quando voltaram para casa, encontraram o escravo em perfeita saúde. Lá no versículo 2, o homem estava enfermo à beira da morte. No versículo 10, ele está em perfeita saúde. E o que é que tem entre esses dois momentos? O que é que tem entre um homem à beira da morte e um homem em perfeita saúde? O que aconteceu no meio desse caminho?
aconteceu o encontro de uma fé submissa com um Deus soberano. Ah, amigos, há muita coisa para a gente aprender com esse homem. Muita coisa. Muita coisa para a gente aprender com esse centurião, do qual nós não sabemos nem o nome. Mas o que importa na vida desse homem não é o seu nome, não é o seu cargo, não é a sua riqueza. O que importa na vida desse homem é a sua fé submissa. O milagre aconteceu na vida dele, porque ele juntou a poderosa palavra de Deus com a sua fé. Amigos, como eu disse no começo, aconteceram 2 milagres nessa história. O milagre da cura do escravo e o milagre de uma fé que impressionou o coração de Deus. E aí eu quero perguntar a você. Você quer impressionar o coração de Deus? Você quer deixar o coração de Deus admirado? Então você precisa ter uma fé submissa. Você precisa reconhecer que você não merece nada. Você precisa reconhecer que tudo que você ganha de Deus é fruto da sua graça e da sua misericórdia. E mais do que isso, você precisa, como esse homem, dizer: Senhor, o Senhor é autoridade. E o que o Senhor mandar eu fazer, eu farei. Porque o Senhor é digno. Eu quero orar por você. Orar para que Deus coloque no seu coração a mesma fé submissa que existia no coração do centurião. E que hoje você diga a Jesus: Senhor, não serei mais eu quem vou mandar. Senhor, a partir de hoje, tudo que a tua palavra disser, eu farei. Porque a partir de hoje, o Senhor é a autoridade máxima e eu sou apenas um servo. Na história de Lucas capítulo 7, a história começa falando de um servo que estava doente. Mas a história termina falando de 2 servos que serviam a Cristo. Aquele que foi curado e o próprio centurião. Que você seja um servo de Cristo. Eu queria convidar você para colocar no chat aí a sua decisão. Escreve aí no chat: eu sou um servo de Cristo. Eu quero ser um servo de Cristo. Ou você pode colocar: eu reconheço a autoridade de Cristo. Coloca no chat aí. Se manifesta na sua decisão pública de deixar Jesus ser o seu Senhor e de obedecer a sua palavra irrestritamente. Porque é assim que os milagres acontecem. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa história maravilhosa. Obrigado por esse exemplo de fé. Obrigado, Senhor Deus, porque a história desse centurião nos conclama a sermos também submissos a Deus, a sermos reconhecedores da autoridade de Cristo e a abrirmos o nosso coração para fazermos tudo o que Jesus revelou em sua palavra. Abençoa essas pessoas que estão decidindo por Ti agora, Senhor, e continua fazendo na vida delas o trabalho que precisa ser feito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Felipe, muito obrigado, mas muito obrigado por essas palavras tão lindas. Essa história já é impactante, mas o senhor trouxe com uma simplicidade, com uma profundidade ao mesmo tempo, que impressionaram, viu? Que Deus Amém. continue te abençoando, a sua família, seu ministério, possa ter uma vida aí a serviço do Senhor.
Amém. E fico aqui já fica o convite aqui para que retorne outra vez, tá certo? Tá O certo. senhor falou assim, eu entrego minha vida a Jesus, eu vou pedir às pessoas para fazerem diferente agora. Aliás, diferente não, acrescentarem, né? Volta, pastor Felipe. Volta, pastor Felipe. Tá certo? Que Deus te abençoe, meu amigo. Muito, muito Amém. obrigado. Amém. Jesus não está a serviço das nossas vontades, né? Como um gênio da lâmpada. Esse homem que não pertencia à nação judaica, mas trabalhava militarmente para Roma, a nação que dominava, humildemente vai até Jesus e implora em Lucas pela intercessão por ele junto a Jesus. Respeitou a cultura e não pediu nada para si, mas pede por seu empregado, por seu servo. Ele entende que colocaria Jesus numa situação delicada, caso Jesus fosse à sua casa, mas em uma demonstração de fé, diz que basta uma palavra que ele ficaria curado. Esta é uma atitude de fé, e Jesus ficou admirado pela fé e pela simplicidade e humildade daquele homem. Aliás, a Bíblia já diz, a humildade precede a honra, e a fé nos salva. Que possamos ter essa mesma atitude de humildade, para irmos a Jesus, deixando o nosso orgulho, a nossa vaidade de lado, e pela fé alcancemos a salvação. Que Deus abençoe você e aguarde sua família e tenha uma boa noite de paz. Mas antes, vamos à nossa leitura bíblica. E hoje estou usando a revista atualizada, viu, pastor? Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Começa por aí. Estes, porém, os que estão escritos, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Em João 21, só virando a página, você vai encontrar o último versículo que diz o seguinte: há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio que no mundo inteiro caberiam os milagres, os livros que seriam escritos ali. Que Deus abençoe você, uma boa noite e até a próxima quinta-feira com mais um encontro para estudarmos os milagres de Jesus. Milagres de Jesus. Jesus cura o servo do centurião.